Boa noite, né? Paz do Senhor para quem chegou depois. Amém? Amém ou não amém? Misericórdia, hein? Parece que vocês bateram a laje hoje, capinou uns 2 quintal lá no lajedo. Sangue e fogo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Repitam comigo: oravam e cantavam hinos a Deus. Fala de novo: oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto. Fala comigo: grande terremoto. Que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Podem se assentar. Deus, toma a direção desta mensagem, Senhor. Que tudo que for dito venha a ser segundo a tua vontade. Que não venha falar nada de mim mesmo. Eu te peço não para anular o que o pastor orou por mim, mas apenas para que seja complementada a oração do teu servo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém? Hoje eu tô como? Hoje eu tô light, né? É porque não seria eu quem iria pregar. Nós tivemos um acidente de percurso que o pastor Ebervaldo teve um problema no celular, ficamos incomunicados e tá bom, né? Soldado tem que estar pronto o tempo todo, então não tem como fugir da responsabilidade. Mas eu creio que nada é por acaso e você vai entender nessa noite que nada é por acaso. Esta mensagem, cujo tema é... Olha aí para os olhos do seu irmão aí e fala com ele assim, ó. O tema dessa mensagem é... Eita, mas vocês falaram com convicção, hein? Fala assim, ó, o tema desta mensagem... Então repete comigo mesmo aqui, ó. Repete comigo. O tema desta mensagem é quando algo de Deus vai acontecer. O seu alicerce é abalado, vai ser abalado. Então, sempre quando tem algo de Deus para acontecer, vai ter um abalo na sua vida. Você vai sofrer um abalo. E nós vamos entender um pouquinho da história até chegarmos aqui em algo que talvez você, assim como eu, é tanto que eu não ia pregar hoje, que eu não trouxe nem meu lenço. Vou morrer aqui derramando suor, mas tá bom. Você vai entender, assim como eu, não sei se você estava assim como eu, enganado, em que durante boa parte da minha vida eu entendia que esta mensagem, este texto retratava da libertação de Paulo e Silas, quando falava do abalo da cadeia. Mas não. Este abalo da cadeia, esta mensagem, ela não retrata a libertação de Paulo e Silas.
ela vai retratar uma outra coisa. E facilmente, no final dessa mensagem, nós vamos poder entender que o tema desta mensagem poderá até mesmo ser mudado, com base naquilo que nós vamos aprender nessa noite. Eu costumo fundamentar as pregações que o Senhor me dá com muito estudo, para não falar coisa com coisa, para não falar coisa de mim mesmo. Porque texto sem contexto é pretexto para a gente sem vergonha fazer o que não deve. Então, já te libero esta chave, que não deve ser novidade para você, mas nas palavras do pastor Paulo. Repete comigo assim, ó. Texto fora do contexto é um pretexto para a gente sem vergonha fazer coisa errada. E é mais ou menos assim, as pessoas vão pegando texto sem contexto e vão aplicando, e vão pegar no meio do caminho pessoas nécias, ou seja, pessoas que não têm conhecimento bíblico, e eles vão destruir essa pessoa implantando algumas ideias e ideologias contrárias ao que está na palavra, usando a própria palavra. Mas nós vamos aprender nesta noite o porquê que aconteceu isso e o porquê do terremoto. E que o terremoto não foi motivado para libertar Paulo e Silas. Olha que impressionante. Como eu falei, não sei se você foi enganado até aqui por si mesmo, quando sempre que ouvia, esta mensagem, inclusive quando canta aquela canção, cadeias quebrar. Já vem logo, Paulo e Silas, lá na prisão, louvando e orando, e cadeia quebrando, e eu sendo liberto. Mas não é bem por aí. Porque a cadeia quebrou, não foi para libertar Paulo e Silas, nem nenhum dos presos que ali estavam. Para entendermos, vamos voltar um pouquinho na história. Paulo e Silas, em suas viagens missionárias, enquanto percorria ali pela Ásia, percorria pelo Ocidente, percorria pelo Oriente, eles foram caminhando em alguns lugares, pregando a mensagem, instaurando igrejas, iniciando ministérios, tanto que foi ali, nesta passagem que ele conheceu a Timóteo, houve a conversão de Timóteo, o seu batismo, e mais à frente, quando ele estava ali, na altura da cidade de Troade, ele tem uma visão. E de repente, essa visão, durante a noite, ele vê um homem falando para ele que era necessário que ele fosse até a Macedônia. E não era um lugarzinho perto, não era tipo, vem aqui em César e Morés. Não, ir para Macedônia, pegar mais um barquinho, velejar mais um cadinho e chegar na Macedônia. Paulo então entra neste barco pela manhã, e a Bíblia diz que ele vai depressa. Quando ele acorda, ele entende que era necessário ele ir até a Macedônia, pois tinha algo da parte de Deus para ser executado por ele lá naquele lugar. E o seu amigo que estava com ele, o seu fiel escudeiro Silas, em nenhum momento ele questionou a Paulo, mas será que foi Deus mesmo que te deu essa visão? Olha, eu não vou com você. Olha, eu não vou fazer isso. Olha, Paulo, eu preciso da confirmação também. E aí que está a importância da confiança naquela pessoa que você está caminhando ministerialmente, amorosamente, amigavelmente, porque a Bíblia diz que não podem dois andarem juntos se não estiverem em comum acordo. É isso que a Bíblia diz ou não? Então, não podem dois andarem juntos se não estiverem em comum acordo. Está em Amós, se não me engano. E o que Silas fez? Caladinho, entrou no barco e foi com Paulo, que teve uma visão para ir para um outro lugar, porque ali teria algo para que ele realizasse. A Bíblia diz que ele veleja, passa por alguns lugares até atracar em Filipos. Filipos, um distrito da Macedônia, colonizado pelos romanos, ou seja, era um distrito da Macedônia, mas que pertencia a Roma.
Ali ele foi colonizado por romanos. E todos sabem que Paulo era um cidadão romano, judeu por nascença, mas tido o título de cidadão romano. Algo muito importante para aquela época. Porque ser cidadão romano é como se pegássemos hoje um brasileiro que é doido para ir para os Estados Unidos e chegar lá e se tornar cidadão americano. Não ter nenhum green card. Ele conseguir direto se tornar cidadão americano, poder votar, poder fazer. E era assim com o apóstolo Paulo. Ele era um cidadão romano, ele tinha esse título. Então ele tinha os mesmos direitos de alguém que nasceu em Roma. E a Bíblia diz que quando chega em Filipos, ele então encontra-se com uma mulher, enquanto ele e Silas estavam ali orando. Estava tendo uma reunião de mulheres, eles estavam orando, pregando a mensagem, e uma mulher por nome Lídia entrega a sua vida ao Senhor e imediatamente é batizada. E ela então os convida para pousar por mais um tempo em sua casa. E ali eles ficam por mais um tempo, e todos os dias eles saíam e iam orar. Saíam e iam orar. Nessa que eles iam orar, uma mulher, a Bíblia diz que uma mulher tomada por um demônio de adivinhação, uma mulher que era uma escrava, que dava muitos lucros aos seus senhores, esta mulher então começa a os seguir, e toda vez que eles iam orar, ela gritava: estes são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Olha, esses aí são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, incomodado com aquilo e sabendo que aquela mulher estava tomada por um demônio, um espírito de adivinhação, porque certamente ele sabia o que aquela mulher fazia quando ela não estava os perseguindo. Por quê? Porque aquela mulher, ela era uma ferramenta de trabalho para os seus senhores. Ele então olha para aquela mulher, já meio que revoltado, então expulsa o demônio que apossava dela. Os seus senhores, vendo aquela situação, falam assim: epa, que cara doido é esse? Tirou nossa fonte de renda. Foi como se o apóstolo Paulo chegasse em uma favela e fechasse a boca de fumo e convertesse o dono. E aí a galera ali olha e fala assim: não, peraí, o chefão que distribuía para lá, para o dono da boca, fala assim: não, esse cara tá louco, o cara tirou minha fonte de renda, vamos mandar prender esse cara. Porque esses homens eram homens influentes. Eles vão então até os magistrados, apresentam Paulo, levam Paulo e Silas presos e falam: olha, esses homens estão blasfemando contra a nossa lei. Manda prendê-los. E a Bíblia diz que esses magistrados pegam Paulo e Silas, levam em praça pública, dão uma surra de vara, rasga suas vestes, moe no porrete, leva para a cadeia e manda que o carcereiro o jogue na cela e os tranque ali. O carcereiro então faz como lhe ordenara e faz pior, não apenas os lança na cela, como também amarra os seus pés em um tronco, para que, como se fosse um reforço, ou seja, prendeu um grilhão nos pés daqueles homens, e o grilhão era um toco, para que eles não conseguissem sair, ainda que as portas fossem abertas. O tempo passou, e naquela mesma noite, Paulo e Silas, então, tomados pelo Espírito Santo de Deus, homens espirituais que eram, eles então começam a fazer algo surpreendente para todos nós, que acredito eu, que nenhum de nós teria capacidade de fazer. Depois de ser humilhado em praça pública, tomar uma surra de vara, imagina aí, eles não tomaram uma surra de porrete, uma surra de vara. Quem aqui já apanhou de vara sabe o quanto que humilhante é, o quão humilhante é. Eu já tomei uns 2 coros. E ainda na frente dos outros, em praça pública, ter as suas vestes rasgadas, simplesmente porque eles estavam fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer.
pregando a mensagem, expulsando demônios, libertando almas cativas. Olha o tamanho da injustiça que esses homens passaram. E quando foram lançados na cadeia, tiveram a brilhante ideia de fazerem um culto para Deus. Porque onde tem oração e tem louvor, ali agora não é mais uma oração qualquer, agora se transformou em um culto. Tinha ali os dois elementos necessários para a realização de um culto. Tinha dois reunidos, ou seja, tinha unanimidade, tinha propósito e tinha comunhão. Os dois unidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, o Senhor estará no meio deles. Ou seja, tinha os dois, tinha oração, tinha louvor. Então, todos os elementos necessários para a realização de um culto, eles tinham e estavam colocando em prática. Algo que acredito que nós não estaríamos fazendo. Nós estaríamos agora naquele momento, lançados no chão, orando para Deus, reclamando. Não é certo, não está certo. Eu só expulsei o demônio dela. E se estivéssemos com o celular na mão, estaríamos ali gravando uma live, mostrando, olha aqui, ó, jogado na sarjeta, preso pelo pé. Eu, cidadão romano, sem direito nem mesmo de me defender. Sequer me levaram ao sinédrio para poder me defender. Sequer me apresentaram para ninguém, para nenhuma autoridade romana, para eu me defender, sendo eu cidadão romano. Olha aí, viu, Pôncio Pilatos? Você está vendo aí? Júlio César, olha aqui, ó. Olha o que estão fazendo comigo. Eu e meu amigo Silas. Olha aqui. E Silas lá do lado, é verdade, olha aí. Esse povo fez isso com a gente não fez nada de errado. Eles foram e fizeram totalmente o contrário. Eles se preocuparam em fazer um culto para o Senhor. E muitas vezes nós esperamos estarmos na nossa melhor fase para virmos para o culto, para prestarmos um culto para Deus, porque entendemos que a Igreja Cristo em Casa tem muito resultado. Nós entendemos que eu assisti a oração do bispo à meia-noite, a oração do bispo às 5 da manhã e ao meio-dia vai resolver todos os meus problemas, e não vai. A oração do bispo não é errada, mas ela é apenas um lanche, ela não é a refeição principal. E está assim de pessoas querendo se alimentar com lanche. Quem aqui vai conseguir se sustentar comendo biscoito e tomando leite, comendo biscoito e tomando chá? Ninguém vai conseguir se sustentar assim. E tem pessoas que estão achando que estão fazendo muito, porque assistem às 3 orações do dia, e muitas vezes nem assiste, coloca lá para rodar, vira as costas, vai fazer outra coisa. Ou então só posta no status do WhatsApp e do Instagram, e acham que estão fazendo muita coisa. É errado o que o bispo está fazendo? Claro que não, ele está fazendo ídolo. É errado você viver refém apenas disso. Não existe Igreja Cristo em Casa. Não existe. Porque se assim fosse, o Senhor não nos mandava abrir os templos, construir templos. Para quê? Para nos reunirmos. Pessoa que quer congregar dentro de casa, você pode ver, são pessoas egoístas, são pessoas ingratas, são pessoas que estão mais para lá do que para cá, são pessoas que não têm uma vida verdadeiramente pautada em Cristo. Ah, mas está assim de pastores que estão desigrejados. Está errado. Nós temos que viver em comunhão. Outro dia eu pregando numa igreja, eu perguntei, tá, você que defende a ideologia do Cristo em Casa, quando uma alma, uma prostituta ou um traficante aceitar Jesus, eles vão congregar onde? Na sua casa? Você vai levar para a sua casa um estuprador? Você vai levar para a sua casa um traficante? Uma prostituta? Um ladrão? Não, meus irmãos. É aqui que eles devem ser tratados e curados. É aqui que eles devem vir e trazer o seu sacrifício diário para Deus. Mas nós não, nós olhamos e falamos assim, eu estou fazendo porque estou na minha casa e eu consigo em casa. É tempo de nós revermos as nossas ideologias e as nossas verdades, porque elas não têm nos levado para o próximo nível.
Se assim fosse, Paulo e Silas, quando Paulo teve a visão, ele teria ficado lá em Troade, orando. Vou orar agora em favor da Macedônia. É Deus falando para eu orar pela Macedônia. Deus abençoa aquele homem da Macedônia. Não é bem por aí. Não é. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que deixar o comodismo de lado. Nós temos que deixar o eu de lado. Porque Paulo e Silas, se eles fossem olhar para o eu, para eles, para a carne machucada, porque certamente eles estavam todo lonhado, sangrando, com as roupas rasgadas, com frio, com fome, porque a Bíblia não fala que eles fizeram um lanchinho antes de ser jogado na cela. Não. Se eles fossem olhar para a situação deles, eles estariam ali caindo em pecado de murmuração. Mas eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles começaram a olhar para aquele que é maior do que a dor que eles estavam sentindo. Nós precisamos, ao estarmos passando por problemas, olharmos para aquele que é maior do que o nosso problema, para aquele que vai nos tirar do nosso problema, do problema em que nós nos encontramos. E no meio do culto, enquanto oravam e louvavam, cantavam hinos a Deus, observe que eles não estavam adorando só. Adorando é glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus tu és livre. Não, estavam orando e cantando hinos. Então no meio da vigília, porque um culto que avança meia-noite, já se tornou uma vigília. No meio da vigília, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. E aí o propósito da viagem de Paulo e Silas até a Macedônia já tinha começado a fazer sentido com aquela mulher que tinha aceitado a Jesus, se convertido, a Lídia. E agora então algo fantástico acontece. Um terremoto abalou as estruturas daquele lugar. Para libertar Paulo e Silas? Não. Um terremoto abalou as estruturas daquele lugar a ponto de abrir as portas e os grilhões que prendiam os pés daqueles homens. Quando o carcereiro que estava dormindo acorda, ele vai correndo e vê aquelas portas abertas. Ele então pega a espada e quer tirar sua própria vida. Por que ele fez isso? Imagina agora que você faz parte do comitê do Sinédrio. Você é um magistrado lá de Roma. E agora você vai julgar um carcereiro, onde todos os presos fugiram. Nenhuma parede caiu, nem rachou. As portas e os grilhões dos pés foram abertos, como que usando uma chave. Você sendo um magistrado, ou seja, um juiz, como você julgaria este carcereiro? Como alguém que de fato está falando a verdade? Não, era meia-noite. De repente eu ouvi um estrondo e abriu as portas e abriu os grilhões. E o povo fugiu. Tá, mas espera aí, que terremoto é esse que só abre porta e não derruba a parede? Geralmente é o contrário, né? O terremoto vai rachar a parede, vai abrir parede, vai rachar o chão. E aí ele vai falar, você ia falar assim, como que na minha casa não tremeu nada? Ô, Ebevaldo, na sua casa tremeu alguma coisa? Não. Ô, Dona Maria da Glória, na sua casa tremeu? Não. Então por que só tremeu na cadeia? O meu voto é para condenar esse homem, porque ele estava conivente, ele estava mancomunado com os presos. E ele fez o quê? Soltou os presos. Já sabendo disso, do que poderia acontecer, porque ele então não tinha conseguido fazer a única coisa que ele era pago para fazer, que era guardar os presos. O carcereiro é pago só para isso, guardar os presos. Garantir que os presos cumpram a sentença. E isso não aconteceu. Ele olhando para essa situação, imaginando o que poderia acontecer com ele, o que ele fez? Vou me matar. Porque é melhor eu morrer agora do que eu tomar um couro em praça pública. Porque aqueles dois só expulsou um demônio, tomaram um couro de vara.
teve as roupas rasgadas. Imagina eu, que permiti que todos os presos saíssem daqui, porque eu estava dormindo. Vou me matar, vou tirar minha própria vida. Vai ser melhor do que eu ser preso ou até mesmo morto por eles. Não vou fazer isso, eu vou me matar, não vou esperar. E o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia diz que quando ele pega a espada e vai tirar a sua própria vida, ele escuta uma voz gritando lá do fundo de uma cela, gritando assim, ó: não faça sobre ti mal algum, estamos todos nós aqui. Olha para você ver. Aquele homem prendeu 2 homens injustamente, por ordens superiores. Estava fazendo o trabalho dele. Mas aquele homem ainda não conhecia verdadeiramente a Cristo. E foi necessário que viesse um abalo, um terremoto, uma estrutura ser abalada, para que então ele conhecesse verdadeiramente a Cristo. Essa estrutura da sua vida que está sendo abalada hoje, ela é uma ferramenta para que você tenha a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Cristo. O terremoto, o abalo das estruturas, não foi para salvar, livrar Paulo e Silas. Não, porque após o terremoto, após o abalo das estruturas, quem foi o maior beneficiado foi o carcereiro. Porque então ele chega até Paulo e Silas e fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro não foi bobo também. Quando ele recebe a promessa, ele então olha para aquela situação e enxerga uma oportunidade. Porque se Paulo e Silas serviam um Deus capaz de abrir portas de cadeias sem derrubar uma parede e permanecer com todos ainda presos, ali foi apenas uma prova do poder de Deus, um pouquinho do poder de Deus. Ele então fala: calma aí, então se eu posso ser salvo além de mim, a minha casa, rapidamente pegou Paulo e Silas, levou-os até a sua casa. E a Bíblia diz que aquele culto que começou na cadeia, ele terminou na casa do carcereiro. Olha para você ver, talvez você venha para a igreja, receba a unção do Espírito Santo, Deus fala com você, e quando você chega na sua casa, quando é para você convidar Jesus aí a entrar na sua casa juntamente com você, você fecha o seu coração e não leva Cristo até a sua casa, mas constantemente você tem orado e tem pedido: Deus, salve a minha casa, Deus, salve a minha família, Deus, salve a minha parentela, mas você não tem levado Cristo com você para o centro do seu lar. Aquele carcereiro, ele olhou para aquela situação e falou: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Então tá bom, Paulo e Silas, cheio do Espírito Santo, vem até a minha casa, vem pregar, vem falar desse Deus para os meus, porque os meus também precisam conhecer verdadeiramente a Deus. E se esse Deus foi capaz de abrir as portas de uma cadeia, Ele vai ser capaz de salvar toda a minha casa. E assim eles fizeram. Eles foram com aquele homem até a casa dele. E começou agora a pregar, a ensinar, a falar de Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam naquela casa ouviram falar de Deus. Foi pela manhã? Não, naquela mesma noite. Ouviram falar de Deus. Se arrependeram dos seus pecados. Entregaram a sua vida para Cristo e foram batizados na mesma noite. Olha para você ver que coisa maravilhosa! Aquela vigília que começou dentro de uma cadeia, aquela vigília que foi desenhada lá em Trode, com a visão que o apóstolo Paulo teve, aquela vigília que foi fundamentada com a libertação de uma alma que estava aprisionada nas garras do diabo,
aquela vigília que começou dentro de um lugar improvável, aquela vigília que trouxe o terremoto de Deus para aquele lugar, aquela vigília que trouxe conversão para um carcereiro que não conhecia a Deus. Ela agora se transformou em uma célula. Ele agora constituiu uma célula dentro da casa, no lar daquele homem. Todos aceitaram a Jesus. Todos foram batizados na mesma noite. Eles não ficaram esperando o momento perfeito para ser batizado. Chegaram para João Batista e perguntaram o que eu preciso para ser batizado. Você crê em Deus? Creio. Bom, a água está aqui, o que mais é necessário? Esse negócio que inventaram de instrução de batismo não está na Bíblia. Isso é uso e costume. Para com essa baboseira de achar que você tem que ser aprovado para ser batizado. Não! Para ser batizado, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, entregar a sua vida para Ele e ser batizado para que a sua alma tenha remissão dos pecados. É assim. Você não tem que fazer um curso para ter um certificado ali no final. Você foi aprovado, agora você pode batizar. Não! Isso não existe. É preciosismo demais. Nós, pastores, não temos esse poder de decidir quem vai e quem não vai batizar. Isso é com você, meus irmãos. Nós, pastores, não temos também o poder de decidir quem vai cear e quem não vai cear. Isso é com você. A Bíblia diz o quê? Olhai para si, examinai, pois o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Tem advertência, mas não coma e não beba indignamente. Assim é para com o batismo. Aquela família aceitou a Jesus. Olha para você ver, um carcereiro condenado à morte, porque ele mesmo já tinha se condenado à morte, porque eles sabiam que o esperava, caso aqueles homens tivessem saído daquele lugar. Um homem condenado à morte tem a sua vida restaurada, a sua família toda convertida e batizada. E após eles serem batizados, a Bíblia diz que eles então pegam Paulo e Silas, limpam as suas feridas, sentam em uma mesa e vão se alimentar já pela madrugada. E sabe quando Paulo e Silas foram libertos da cadeia? Aquele homem, após isso, ele não deixou que os dois fossem embora. Os levou de volta para a cadeia. Eles foram levados de volta para a cadeia. E então quem vem pela manhã para os libertar? Os magistrados mandam dar o recado para os libertar. Então quem libertou? O terremoto que aconteceu naquele lugar, naquela noite, não foi para libertar Paulo e Silas, porque os magistrados não sabiam do que tinha acontecido. E pela manhã mandou que fossem libertos. Ou seja, com ou sem terremoto, eles seriam libertos. O terremoto não foi um instrumento para libertar Paulo e Silas. O terremoto foi um instrumento para salvar o carcereiro e a sua família. Então, se você está passando por um terremoto, por algum abalo na sua vida, saiba que este abalo é uma ferramenta, um instrumento usado por Deus para salvar a sua vida. Deus não está pegando pesado demais com você. Não, o Senhor, Ele chama a atenção, Ele corrige a quem Ele ama. Se a sua vida parou de ter terremotos, eu não estou falando de terremotos que você mesmo ocasionou pelos seus erros, pelas suas escolhas erradas, mas eu falo de terremotos inexplicáveis. Saiba que é a mão de Deus te preparando para algo extraordinário que está por vir. Pois toda bênção, ela vem precedida de algum abalo.
Toda bênção, ela vem precedida de algum abalo. Então, ao invés de você ficar reclamando, entenda o porquê deste abalo e corra para os pés do Senhor. Assim como esse carcereiro fez. Ele correu para os pés do Senhor. Quanto tempo mais você vai ficar brincando de ser cristão? Quanto tempo mais você vai ficar fazendo hora extra nessa terra como um soldado do diabo? Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas a Bíblia diz que ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor está te dizendo nesta noite, há um tempo para tudo debaixo dos céus. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E esse tempo de morrer, talvez seja apenas o para morrer para o homem, para o mundo, e viver para Cristo. Porque quando chegar o tempo de morrer verdadeiramente, se você não tiver sofrido essa primeira morte aqui nessa terra, que é morrer para o mundo, você estará com a sua alma condenada para o inferno. Aquele homem, aquela noite, ele poderia ter condenado a sua alma ao inferno, tirando a sua própria vida. Mas pela misericórdia de Deus, ele foi alcançado pelo amor incondicional do Pai. E imediatamente, ao aceitar ao Senhor, ao reconhecer, ele não teve ali um momento em que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, fossem descontar nele o que fizeram com eles. Não. Pelo contrário, o foco estava na alma. Você quer a Cristo? Nós vamos até a sua casa. Eu quero a Cristo. A minha família também precisa, então nós vamos. Mas se aquele homem não quisesse, pode ter certeza que eles não sairiam dali. Então que nessa noite você venha a entender o abalo, os abalos que estão passando na sua vida, as provas que você tem vivido e os momentos de tribulação que você tem sofrido, não são para te matar, eles são para te levar para um lugar melhor. E não há melhor lugar do que na presença de Deus. Amém? Então faça nessa noite como aquele carcereiro fez. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele de todo o coração, de toda a tua alma. Convide a Cristo para ir até a sua casa, porque certamente Ele vai cear contigo nessa noite. Amém? Você crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor